E aí? Beleza. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. E aí, como é que vocês estão, minha gente? Saudade de vocês, cara. Pô, saudade de ver vocês passando ali pela escola. Se bem que a gente não, né? O pessoal da manhã a gente não se via mais muito. Mas às vezes quando eu chegava, tinha um outro na porta. E ali, fala beleza. Mas é bom, escola foi feita pra ter aluno. Senão é só um prédio vazio, não é uma escola. Mas enfim, vamos com calma que vai dar tudo certo. E a gente vai voltar com toda a segurança possível, né? Então vamos lá, gente. Vamos continuar que o negócio é não parar. Vambora, 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 vambora. Tá? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre a volta do Vargas. Tá? A volta de Getúlio Vargas ao poder. Desta vez de forma democrática, com eleições, né? Todo mundo votando, homens, mulheres, tudo certinho, sem golpe, sem nada. E ele volta, né, para mais um governo dele. Ele era um político muito carismático, já falei isso com vocês, né, a coisa do populismo. E era um líder muito carismático que até hoje tem muita gente que guarda essa coisa da memória, né, dos avós ou dos pais que viveram nessa época e que falam muito ainda sobre esse governo Vargas, o que foi, né? Década de 30, principalmente essa de 50, esse governo dele agora de 50, como foi é, ter esse presidente aí. Né? Então, olha só, separei dois exercícios da sua apostila, tá? Os dois na página 222, os exercícios 1 e 4. Então já vai separando aí a tua apostila, já vai abrindo para acompanhar aqui junto comigo, tá bom? Já vai acompanhando aqui junto comigo para a gente poder fazer, vocês poderem acompanhar direitinho, tá bom? Peguei esses dois porque na apostila eu deixei o resto também para a gente corrigir na live, tá? Então peguei os dois discursivos que é para a gente poder falar mais sobre ele, né? Então vamos lá. Primeiro exercício que eu falei, página 222, exercício 1. Ele pergunta quais eram os dois principais grupos rivais durante o governo de Vargas entre 51 e 54. Essa pergunta ele dá margem para a gente dar uma resposta que é a seguinte: os nacionalistas e os entreguistas. Pronto. Ele não perguntou quais eram os dois principais grupos rivais? Foi exatamente isso que ele perguntou e foi exatamente o que a gente respondeu. Tá? Só que a gente não vai ficar nisso porque a gente é aluno Camões, a gente sabe mais. A gente sabe falar mais sobre isso. É ou não é? Então o que vai acontecer aqui? A gente vai falar mais sobre eles. Por que nacionalistas? Por que entreguistas? Que nomes são esses? Né? O que cada um deles defende para ganhar esse nome? O que acontece? Então vamos lá. O nome já é bem intuitivo. O nacionalista, quem você acha que é? É o cara que defende os interesses nacionais. Então eles querem, na verdade, que os interesses nacionais sejam defendidos, que o Estado defenda os interesses do país, que tome conta da economia e que proteja os interesses do país, né? que comande, que controle os setores que são primordiais para a economia do país e que isso não tem que ser dado para
não tem que ser concedido para o capital estrangeiro, para empresas estrangeiras controlarem, né? Mas, por outro lado, nós temos aqueles que acham que tem que ser o liberalismo econômico mesmo, entra todo mundo aí, e o capital estrangeiro tem que entrar e tem que controlar mesmo que tiver que controlar, que o livre mercado, e que isso e que aquilo. Então esse pessoal vai ser chamado, por quem não pensa como eles, de entreguistas, porque na visão deles querem entregar o país na mão de economias estrangeiras, na mão de outros países, de empresas de outros países, e isso não seria legal, né? Isso não seria uma coisa boa, porque outros países controlariam setores que são de extrema importância, né? Extremamente estratégicos para o sucesso e a força do nosso país, tá? Então, esses seriam os dois grupos e as duas principais vertentes, dois principais grupos durante esse governo Vargas. Tá bom? Tô colocando aí a resposta para vocês darem uma olhada. Para vocês poderem ver um pouquinho disso aí. Tá bom? Maravilha. Então agora vamos para o outro exercício, que é o exercício 4 da mesma página 222. O que diz esse exercício? Que pede? De que forma a nomeação de João Goulart, de Jango, por Vargas como ministro do Trabalho impactou no governo? Então, como o governo não, como ai meu Deus, como o trabalho, a nomeação de João Goulart interferiu aí? Bom, o João Goulart era um cara que era acusado de ser manipulado pelos sindicatos, pelos trabalhadores, e que isso seria ruim, porque o governo tinha que manter todo mundo ali no controle, né? E que ele não podia ser manipulado. Mas ele vai, entra no governo, reorganiza os sindicatos, combina com o setor um aumento de 100% do salário mínimo sem consultar o Vargas, sem consultar o presidente, né? Que é a pessoa que tinha que autorizar o aumento salarial e tal. Mas depois o aumento foi concedido mesmo. O Vargas foi lá e aumentou, né? O que foi muito prejudicial no sentido de apoio de grandes empresários, né? De políticos, do medo, dessa aproximação com sindicatos, com trabalhadores, com setores mais populares. Isso tudo vai gerando uma insegurança por parte do setor. A pressão vai aumentar muito e o Jango vai acabar depois deixando o governo. Tá certo? Porque a pressão ficou muito grande aí sobre o Jango no cargo e não houve muito mais o que fazer para a saúde do governo, né? Para o governo poder continuar governando, ter a governabilidade dele, aprovando outras pautas que eram importantes para ele, né? Não podia bancar o Jango o tempo todo, ficou insustentável. O Jango deixou o governo e acalmou os ânimos um pouco do empresariado ligado ao DN. Então é isso, minha gente. Vimos aí 2 exercícios da época desse retorno de Vargas. Os outros exercícios a gente corrige na live. Ok? Então é isso, gente. Calma, tranquilidade. Vamos em frente.
Vamos seguir. Força, vambora. Que isso passe e a gente se vê. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Façam os exercícios, mantenham-se estudando, leiam, tá? Eu vou ativar aí direito esse meu Instagram do professor Ulisses e vou dar umas dicas aí de alguns filmes que vocês podem assistir para estudar, livros para ler, enfim. Então, fiquem espertos aí que em breve vocês vão ter novidades. Falou? Um abraço e tchau, tchau.